O meu nome é Vivian, tenho 27 anos. A primeira vez que rodei a chave do meu loft histórico, não filmei. Não publiquei um carrossel de fotos do tipo "conseguimos" com uma música lo-fi. Apenas fiquei de pé no chão de madeira antigo e deixei os meus pulmões reaprenderem como é o som do silêncio. Não o tipo de silêncio com que cresci, mas esse silêncio tinha desaparecido. Entrei e lá estavam eles, o meu pai, Everett, e a minha mãe, Coral, sentados no meu sofá. A minha mãe sorriu aquele sorriso brilhante e vazio. "Ah, estás em casa. Pensamos que não te importarias. Decidimos tornar isto uma propriedade de família." Alguma vez te sentiste invisível na tua própria família? Conta-me a tua história nos comentários. Eu não gritei, não perguntei. Como se atrevem? Apenas os observei. A minha mãe, Coral, confundiu o meu silêncio com consentimento. Foi um erro que ela cometeu durante toda a minha vida. "Vês, é muito melhor agora que estamos todos aqui", disse ela, caminhando até o meu frigorífico antigo. Ela bateu com o dedo num pedaço de papel colado na porta. "Até fiz uma tabela para que tudo seja justo." Aproximei-me. Não era uma tabela. Era uma fatura por uma vida que eu nunca pedi. A tabela de despesas da família. Os itens estavam listados com a caligrafia arrumada e alegre da minha mãe. Item 1. Renda da Vivian. Entre parênteses, retroativa a 18 anos a viver em casa. Item 2. Contas divididas por 3. Item 3. Melhorias no estilo de vida para as necessidades criativas da Geórgia. A minha visão afunilou. Renda retroativa por ser uma criança. Eles não estavam apenas a invadir o meu presente, estavam a cobrar-me pelo meu passado. "Ficamos com o quarto principal, claro", disse o meu pai, Everett, do corredor. Ele nem sequer estava a olhar para mim. "A luz é melhor para a minha leitura da tua mãe. Podes ficar com o quarto pequeno perto da entrada. Será mais silencioso para ti, de qualquer forma." Mais silencioso. Como se toda a minha existência não tivesse sido definida pelo barulho deles. "E a Geórgia também está cá", acrescentou a minha mãe, animada. "Ela ficou com o quarto de hóspedes. É o cenário perfeito para a sua carreira de influenciadora. Ela está a montar o seu espaço criativo agora mesmo." Olhei para o quarto de hóspedes. A porta estava aberta. Conseguia ver a luz branca e forte de um anel de luz já montado, um tripé e 3 malas de marca vazias espalhadas pelo chão. A minha irmã, Geórgia, de 29 anos, estava a rentabilizar o meu quarto de hóspedes. Eles estavam tão à vontade, sentiam-se tão no direito. Tinham entrado no meu santuário, o único lugar na terra que eu tinha construído para mim. Este loft histórico que eu amava pelas suas falhas, pelos tijolos e pela madeira antiga, e eles tinham-no colonizado em questão de horas. Eu conseguia sentir o cheiro da comida que tinham trazido. Via os casacos deles nos meus cabides, os sapatos deles à minha porta. Eles comeram a minha comida. Estavam a dormir na minha cama, e agora entregavam-me uma conta pelo privilégio da sua presença. Eu fiquei ali, parada. Deixei o silêncio estender-se. Eles esperavam uma luta. Esperavam lágrimas. Esperavam a Vivian dramática de que sempre se queixaram. O que eles não esperavam era a Vivian que passou anos a restaurar livros antigos. A Vivian que sabia que, para consertar algo verdadeiramente partido, não se usa força, usa-se paciência, usa-se precisão. E usam-se ferramentas que eles nem sabem que tu tens. A minha família esperava que eu gritasse. Estavam à espera das lágrimas. Estavam preparados para a Vivian dramática, aquela que eles criaram e de quem depois se queixaram durante 20 anos. Mas essa Vivian tinha desaparecido. Eu fiquei ali, parada, deixando as expectativas deles pairarem no ar, pesadas e inúteis. Depois, virei-me lentamente e caminhei até a minha bancada de trabalho, o canto do loft onde restauro livros antigos. A minha tigela de kintsugi estava lá, peças de cerâmica partida a serem cuidadosamente remontadas com laca de ouro.
Um lembrete de que se pode estar partido e ainda assim ser belo e mais forte por isso. Voltei para a cozinha, passando pela minha mãe. Tirei a tabela de despesas da família do frigorífico. O papel parecia frágil na minha mão. Não o rasguei. Apenas o amachuquei calmamente numa bola apertada e zangada e deixei-o cair no caixote da reciclagem. Vivian, o que pensas que estás a... Começou a minha mãe. Eu ignorei-a. Da minha secretária, peguei numa única folha de papel que tinha impresso há 2 anos. Voltei ao frigorífico e, usando os mesmos ímãs, colei-a no lugar da tabela dela. Lia-se: Aviso de política oficial. Fundo de restauro de livros raros VN. O meu pai semicerrava os olhos para aquilo. O que é isto? Algum tipo de piada? Coral e Georgia aproximaram-se, lendo o texto legal e formal. Segunda-feira, disse eu. A minha voz era baixa, mas cortou o ar da sala. Às 10 da manhã, todos os ocupantes não autorizados devem desocupar as instalações. Eles apenas ficaram a olhar para mim. A confusão nos seus rostos era palpável. A minha família esperava que eu gritasse. Estavam à espera do drama, do colapso. Eles vivem desse tipo de caos emocional, mas não entendem o meu silêncio. Não percebem que esta quietude não é fraqueza. É uma estratégia de sobrevivência praticada. É uma armadura que venho a construir há décadas. Aprende-se a não reagir quando se sabe que cada reação será usada como arma contra nós. Cada lágrima é manipulação. Cada palavra zangada é prova de que somos instáveis. Então, aprende-se a ficar quieto. Aprende-se a observar. Aprende-se a construir correntes invisíveis à volta das próprias emoções até se estar pronto para as usar. Espera-se até se ter uma vantagem. Eu passei a minha vida inteira a ser uma vítima emocional na história deles. Então, há 2 anos, decidi tornar-me uma entidade legal. Ocupantes não autorizados, sussurrou a minha mãe, as palavras presas na garganta. Vivian, isso somos nós. Somos a tua família. Convidados, corrigia, com a voz ainda perfeitamente controlada. E a vossa estadia terminou. Segunda-feira, 10h da manhã. Eles pensam que construí este muro de papel por despeito. Estão enganados. Construí-o por experiência. Nem sempre fui tão metódica. Eu costumava ser aquela que tinha esperança. Aquela que acreditava que desta vez, neste aniversário, neste feriado, seria diferente. O momento em que essa esperança finalmente morreu foi há 3 anos. O meu avô, o pai da minha mãe, faleceu. Ele era um homem calmo que adorava carpintaria e cheirava sempre a serradura. Deixou-me a mim e a minha irmã, Georgia, $15.000 a cada uma. Foi a primeira vez na minha vida que tive algo que era verdadeiramente, inegavelmente meu. Uma semana depois, os meus pais convocaram um jantar de família de emergência. A Georgia, recém-saída de mais um estágio falhado, tinha um novo sonho. Ia ser uma agente imobiliária de luxo. Só precisava, como a minha mãe disse, de um pequeno capital inicial para os cursos e o guarda-roupa profissional. Vivian, és tão boa a poupar, disse a minha mãe, sorrindo para mim à mesa do jantar. A Georgia só precisa de um impulso. Devias emprestar-lhe a tua herança. A família ajuda a família, certo? Emprestar. Essa foi a palavra que usaram. O meu pai, Everett, acenou com a cabeça. É um investimento, Vivian. Um investimento na tua irmã. Olhei para a Georgia. Ela já estava a percorrer sites de marcas de luxo no telemóvel. Eu filo. Transferi os $15.000 na totalidade. Pensei, talvez seja isto. Talvez este seja o gesto que finalmente os faça ver-me. Talvez isto compre a minha entrada no círculo. 1 mês depois, a Georgia publicou a sua primeira atualização profissional a partir de uma cabana de praia em Bali. Tinha usado o dinheiro do meu avô, o meu dinheiro, para encontrar a sua marca pessoal numas férias de luxo de 2 semanas.
Ela chumbou no exame de imobiliária 2 vezes antes de decidir que a indústria não combinava com a sua vibe. Nunca mais vi um cêntimo daqueles $15.000. Foi aí que entendi. Eles nunca, jamais, parariam de tirar. Eles viam a minha estabilidade como o seu excedente, as minhas poupanças como o seu fundo de emergência, a minha herança como o seu plano de férias. Algumas semanas depois, eu estava a restaurar uma coleção de livros de botânica do século XVIII para um cliente. O seu consultor financeiro, Nolan, passou por lá para tratar da avaliação do seguro. Ele não era como a minha família. Era calmo, observador. Observou-me a trabalhar durante 20 minutos e depois perguntou: "Como proteges os teus ativos?" Eu quase me ri. "Que ativos?" "A tua habilidade", disse ele. "O teu tempo, o teu futuro." Naquela noite, a tomar café, contei-lhe a história de Bali. Ele não disse: "Isso é horrível." Ele disse: "Isso é um padrão previsível." O Nolan ensinou-me que os limites reais, não são emocionais. Não são discussões que se têm ao jantar. São estruturais, são legais. Ele mostrou-me como construir uma fortaleza, não com raiva, mas com papel. Então, eu não me limitei a poupar para comprar este loft. Eu formei o Fundo de Restauro de Livros Raros VN. O fundo comprou o loft. Eu não sou a dona. O fundo é, e eu sou simplesmente a única gestora, vinculada pelos estatutos que eu própria escrevi. Estatutos que definem a ocupação. Estatutos que exigem contratos de arrendamento formais. Estatutos que não abrem exceções para pessoas que partilham o teu ADN. É um muro que eles não conseguem atravessar com lágrimas. É um contrato que não podem manipular com culpa. Eu não estava apenas a comprar uma casa. Estava a comprar a minha liberdade. Só nunca pensei que teria de a usar. O meu aviso de política oficial foi tratado como uma piada, uma birra engraçadinha da irmã calada. No domingo de manhã, a minha família estava de volta a representar as suas vidas normais, só que no meu espaço. Acordei com o cheiro a café queimado e o som do meu telemóvel a vibrar. O meu feed já estava ativo. A minha mãe, Coral, tinha publicado no Facebook às 7 da manhã uma foto de um nascer do sol com a legenda: "É de partir o coração quando alguns filhos se esquecem de quem os criou, a rezar por clareza." Clareza, como se fosse eu que estivesse confusa. 1 minuto depois, a story de Instagram da minha irmã Georgia foi para o ar. Ela estava a fazer poses em frente ao meu espelho antigo, usando um filtro que desfocava tudo em tons de bege. "Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu novo quartel-general criativo." Chilreou ela, passando o telemóvel pela minha sala de estar. "A minha pobre irmã está a passar por um mau bocado. Ela está super invejosa da nova vibe, mas vamos deixá-la acalmar." Ela marcou com as hashtags "Mulher de Negócios", Kilma Savannah. Drama familiar. Estava a usar o meu aviso de despejo como conteúdo. Foi isso. Foi o clique final. A calma que eu vinha a manter não se quebrou. Afiou-se. Liguei para o Sterling, o advogado do fundo. "Eles não estão apenas a ignorar o aviso, Sterling", disse eu com a voz baixa. "Estão a rentabilizá-lo." "Estarei aí numa hora", disse ele. O Sterling não era como o Nolan. Não era um amigo. Era um ex-advogado de litígios de 60 anos, especializado em gestão de fundos hostis. Usava fatos de 3 peças e cheirava a tinta cara. Ele era, em suma, exatamente quem eu precisava. Ele chegou às 9h30 da manhã, com um ar de quem era dono do quarteirão inteiro. Os meus pais estavam na cozinha a discutir sobre que compras me iam deixar fazer. "Bom dia", disse o Sterling, entrando no loft. A sua voz era tão educada que se tornava ameaçadora. "Quem é você?", perguntou o meu pai, Everett, cruzando os braços. "Sou o Sterling, consultor jurídico do Fundo de Restauro de Livros Raros, VN. Estou aqui para vos entregar uma notificação formal de desocupação." Ele pousou um documento grosso e encadernado no meu balcão de cozinha, agora limpo. "Isto é assédio",
disparou a Coral. Esta é a casa da nossa filha. Na verdade, minha senhora, disse o Sterling, isto é propriedade do fundo. A sua filha, Vivian, é a gestora e, como gestora, está legalmente obrigada pelos estatutos a remover ocupantes não autorizados, que são vocês. Ele gesticulou para a pilha de correio na mesa ao lado. Também tem estado a redirecionar ilegalmente o vosso correio para este endereço, incluindo, vejo eu, a carta de condução do Sr. Everett e vários extratos de cartão de crédito. Isso é fraude postal. Complica significativamente a vossa posição legal. O meu pai ficou pálido. A minha mãe olhou para mim, com os olhos cheios de traição, como se eu fosse a culpada de algo. Estás a gostar disto, não estás? Desdenhou a Georgia do corredor. Todo este drama legal. Estou apenas a seguir a política, disse eu. Como se fosse um sinal, a campainha principal do prédio tocou. Deve ser para mim, disse o Sterling. Ele desceu e, quando voltou, trazia um envelope de correio registrado. Ele não o entregou. Olhou para o meu pai. Sr. Everett, isto também está endereçado a si, aqui, nesta morada. O meu pai pegou na carta, a mão a tremer ligeiramente enquanto a abria. A minha mãe leu por cima do ombro dele. Observei o rosto dela passar de irritado para confuso e depois para completamente branco. Ela cambaleou para trás e teve de se agarrar ao balcão para se apoiar. Coral, o que é? Perguntou a Georgia. O meu pai não conseguia falar, apenas deixou cair a carta. O Sterling baixou-se, apanhou-a e leu o cabeçalho em voz alta, com a mesma voz calma e educada. Aviso final de execução hipotecária. Prezado senhor e senhora, a vossa propriedade será vendida em leilão público. Ora, ora. Ele olhou para eles. Parece que a verdadeira razão pela qual estão aqui não é de todo para uma reunião de família, é porque estão sem casa. Foi nesse momento que finalmente entendi. Não se tratava apenas de ganância, tratava-se de vergonha. Há uma razão pela qual uma família que está a perder tudo se torna subitamente tão arrogante. É a ilusão de poder que vem de uma carteira vazia. A identidade inteira da minha família não foi construída em ser alguma coisa, nem em bondade, nem em integridade, nem em caráter. Foi construída em ter coisas, ter a casa certa no bairro certo, ter a filha bem-sucedida, ter a aparência de estabilidade. O seu status era apenas um disfarce que tinham alugado a crédito, e quando o banco veio para reaver esse disfarce, quando perderam a casa, não perderam apenas um edifício, perderam-se a si mesmos. Eles estavam ocos. Então, vieram para aqui. Não vieram pedir-me ajuda, vieram para tirar, vieram para reivindicar a minha estabilidade, a minha casa, a minha vida, para a vestir como o seu novo disfarce. Precisavam de manter a ilusão de que ainda estavam no controlo, de que ainda eram eles que mandavam. Eles não eram apenas visitantes, eram invasores a tentar alimentar-se da vida que eu construí, porque a deles tinha apodrecido completamente por dentro. A minha mãe olhou para mim com os olhos desesperados. Vivian, por favor, tu não entendes? Oh, disse eu, a minha voz a sair mais fria do que eu esperava. Acho que pela primeira vez, finalmente entendo. Segunda-feira de manhã, 9h59. Eu estava sentada na minha bancada de trabalho, a lixar a borda de um pedaço de cerâmica partida. O loft estava sufocantemente silencioso. A minha família estava paralisada. Não tinham feito as malas. Estavam apenas sentados na minha sala, a olhar para a porta da frente como se a desafiassem a mover-se. A minha mãe, Coral, tremia visivelmente. O meu pai, Everett, parecia apenas velho. A Georgia enviava mensagens furiosamente, provavelmente a queixar-se a amigos que não queriam saber. O relógio na parede avançou. 10h da manhã. Exatamente na hora. Houve uma batida seca e profissional. A minha família estremeceu. Eu não. Pousei a lixa, levantei-me e caminhei até a porta. Abria.
Um homem com um uniforme de trabalho azul estava lá, a segurar uma caixa de ferramentas de metal. Fundo VN? Perguntou ele. Exatamente, disse eu. Entre, por favor. No momento em que o serralheiro atravessou a soleira da porta, o feitiço quebrou-se. Não! A minha mãe, Coral, levantou-se de um salto do sofá. Correu para a porta com o rosto pálido e manchado de lágrimas, desta vez verdadeiras. Vivian, por favor, não podes fazer isto. Não temos para onde ir. A casa já não existe. Ela agarrou o meu braço, as unhas a cravarem-se na minha pele. Somos a tua família. Não podes simplesmente pôr-nos na rua. Olhei para ela. Olhei para a mão dela no meu braço, o desespero nos seus olhos, e não senti nada. Apenas um eco antigo e frio. Eu dei-te $15.000, mãe, disse eu com a voz tão baixa como o loft costumava ser. Dei-te a herança do meu avô, porque a Georgia precisava de um impulso. Eu estive lá, sempre estive lá. Soltei o meu braço. Mas quando finalmente construí um lugar seguro para mim, vocês não se limitaram a pedir para ficar. Invadiram. Puseram um preço na minha infância e tentaram cobrar-me por ela. Disseram-me que eu não mandava na minha própria casa. Cometemos um erro, chorou ela. Não, disse eu. Não foi um erro, foi um padrão, e eu sou apenas a pessoa que finalmente o está a parar. Olhei para o serralheiro, que educadamente fingia estudar as suas brocas. Pode começar pelo ferrolho, por favor. Vivian, gritou o meu pai, finalmente de pé. Para com isto agora mesmo. Virei-me para eles, para os três, ali parados, finalmente unidos no seu pânico. Isto não é uma família, disse eu. É uma aquisição hostil, e eu estou apenas a despejar os invasores. Olhei para minha mãe uma última vez. Adeus, mãe. E fechei-lhe a porta na cara. Não a tranquei. Apenas segurei o puxador do meu lado da madeira, enquanto o som da broca elétrica começava a zumbir. Era o som mais alto e mais belo que alguma vez tinha ouvido. A broca parou. 20 minutos depois, o serralheiro arrumou as suas ferramentas. Está tudo pronto, minha senhora. É uma fechadura de alta segurança. Ninguém passa por ela sem a sua chave. Obrigada, disse eu. Ele saiu. Fechei a porta e, desta vez, rodei eu mesma o ferrolho. O clique da nova fechadura a encaixar-se foi o som mais limpo e final que alguma vez tinha ouvido. Fiquei sozinha no meu loft. O silêncio estava de volta, mas não era o silêncio frágil que eu tinha antes. Era sólido, era estrutural, era meu. Voltei para a minha bancada de trabalho, para a tigela de kintsugi partida. Peguei no próximo pedaço partido, misturei cuidadosamente a laca de ouro e apliquei-a na borda. Encaixei-o no lugar, com as mãos perfeitamente firmes. Eu não estava apenas a consertar uma tigela, estava a construir um limite. Estava a mostrar a mim mesma que uma vida pode ser partida e ainda assim ser reconstruída. Não para esconder as fendas, mas para as tornar na parte mais forte e mais bela. 6 meses depois, eu estava numa rua tranquila no distrito histórico de Savannah. Um pintor estava a terminar as letras em folha de ouro numa montra de vidro. Lia-se: A Página Dourada, restauro de livros raros e papel. Atrás do vidro estava o meu estúdio, o meu trabalho, o meu futuro. E sim, é detido e operado inteiramente pelo Fundo de Restauro de Livros Raros VN. Porque não se constrói uma fortaleza apenas para deixar a porta das traseiras destrancada. Se estás aqui, se chegaste até aqui, talvez também o tenha sentido. Essa sensação de estar à margem da tua própria família, o invisível, o calado, aquele de quem se espera sempre que seja razoável, que ocupe menos espaço, que absorva o caos dos outros e nunca crie nenhum. Eu quero que ouças isto. Não precisas da permissão deles para seres valioso. Não precisas do convite deles para construíres a tua própria mesa. O teu verdadeiro legado não é o papel que eles te atribuíram. O teu legado é a paz que constróis para ti mesmo. É a vida que restauras,
peça por peça, até ser mais forte do que era antes. Tu não és invisível, apenas ainda não foste visto. Obrigada por ouvires a minha história.